nossa última videoaula, vimos os assuntos principais que serão abordados e detalhados em nossa disciplina. Antes de conhecermos os componentes básicos de um computador, é interessante que seja conhecida como é a organização básica de um computador, quais são os seus componentes principais. Nesta aula, vamos conhecer os elementos principais de um computador. Mais tarde, nas próximas unidades, tais componentes serão detalhados, juntamente com as tecnologias envolvidas para a concepção de circuitos digitais. Nesta aula, vamos conhecer o histórico dos computadores, por meio do estudo das principais gerações e seus marcos tecnológicos. A organização básica de um computador pode ser vista na figura A. O computador é composto pela unidade central de processamento, pela memória principal e pelos dispositivos de entrada e saída, além de sistemas que permitem a conexão entre esses elementos. A unidade central de processamento, também conhecida como microprocessador, é o cérebro do computador, onde o computador processa as instruções de máquina que têm origem nos programas de computador. A memória principal é responsável por armazenar temporariamente os programas com as instruções e dados que serão enviadas à unidade central de processamento. A função principal dos dispositivos de entrada e saída é a comunicação do computador com o mundo externo. Exemplos de dispositivos de entrada e saída são teclado, mouse, microfone. A figura B mostra com um pouco mais de detalhes os elementos principais da unidade central de processamento. Na unidade central de processamento, temos a unidade de controle, a unidade lógica aritmética, representada pela sigla ALU, e os registradores. Esses componentes são interligados pela interconexão interna da unidade central de processamento. A unidade de controle é responsável por receber as instruções de máquina e ativar todos os elementos que permitem a execução das instruções. A unidade lógica aritmética é responsável por realizar operações como soma, subtração, multiplicação, divisão e demais instruções lógicas e aritméticas. Os registradores operam como uma memória temporária que é empregada pelos elementos do microprocessador na execução das instruções. A estrutura do computador, como vista no slide anterior, foi concebida na década de 1940. Apesar disso, o histórico do computador é bem mais antigo. As origens do computador são dispositivos mecânicos, que não tinham elementos eletrônicos como os computadores atuais. Um exemplo principal da geração zero e dos dispositivos mecânicos é a calculadora de Pascal, que por meio de discos e engrenagens permitia a realização de operações de soma ou subtração. Todavia, a máquina de Pascal não podia ser programada. Ela apenas realizava operações aritméticas fixas comandadas por um operador. A primeira geração dos computadores surgiu na década de 1940 também, com o surgimento do computador eletrônico. Nessa época, o computador usava válvulas eletrônicas como elemento básico para sua construção. As válvulas eletrônicas gastavam muita energia e eram lentas no processamento da informação. É da década de 40 a principal contribuição da organização de computadores com a criação da arquitetura de von Neumann, ou também chamada arquitetura de programa armazenado. A arquitetura de programa armazenado definiu os elementos principais de um computador, como vistos previamente: unidade de controle, unidade lógica e aritmética e dispositivos de entrada e saída. A ideia de programa armazenado é o aspecto mais importante do modelo de computador de von Neumann. Um programa armazenado na memória do computador, junto com os dados a serem processados. Embora isso seja considerado normal nos dias atuais, antes do desenvolvimento das ideias de arquitetura de programa armazenado, os programas eram armazenados em uma memória externa, tais como placas de conexões de fios, cartões perfurados ou fitas magnéticas.
A arquitetura de programa armazenado possibilitou o desenvolvimento de compiladores e sistemas operacionais e tornou possível que o computador fosse muito mais flexível. A segunda geração dos computadores é marcada pelo surgimento do transistor em 1948. Os transistores substituíram as válvulas eletrônicas nos computadores e permitiram que a indústria dos computadores avançasse em uma escala maior. Em relação à válvula, um transistor gasta menos energia, é mais rápido e é mais confiável. Na figura está ilustrado um módulo de computador da época, composto de transistores e de outros elementos eletrônicos. Desde então, o transistor se tornou o elemento básico para a construção de computadores. A terceira geração dos computadores é marcada pela invenção do circuito integrado, em 1958. O circuito integrado permitiu que vários transistores pudessem ser empacotados ou integrados em um único chip ou pastilha. Isso permitiu uma redução nos custos de fabricação dos computadores e uma melhoria significativa na confiabilidade e durabilidade dos computadores. A integração nessa época, que é a quantidade de transistores que podiam ser integrados em uma pastilha, era de pequena escala, cerca de poucas dezenas de transistores, e de média escala, poucas centenas de transistores. A invenção do circuito integrado foi muito importante, pois permitiu reduzir dimensão e consumo dos computadores, trazendo ganhos no desempenho e na confiabilidade. A quarta geração de computadores iniciou na década de 70, com o surgimento do microprocessador, muito mais potente que os circuitos de integração de pequena e média escala de até então. As técnicas de integração evoluíram de SSI, integração em pequena escala, para integração em uma escala muito grande. Essa classificação é baseada na quantidade de componentes que o integrado contém. A programação dos computadores desta geração foi facilitada pelo surgimento de linguagens orientadas para o problema específico, como as linguagens C e a linguagem Pascal. Nesta aula, vimos como é a organização básica de um computador e conhecemos a evolução do computador por meio de suas gerações. Vimos que o surgimento do transistor e dos circuitos integrados trouxe avanços para a indústria de computadores, para o hardware e também para o software. A partir do surgimento do circuito integrado, a indústria tem produzido os componentes e microprocessadores com uma integração cada vez maior. Como exemplos, o microprocessador Intel 4004 implementava na década de 70 2.300 transistores. Atualmente, um processador como o Intel i7 implementa mais de 2,5 milhões de transistores em uma área pequena de 53 por 45 milímetros. Na próxima aula, vamos dar continuidade ao tema e nos aprofundaremos ainda mais, conhecendo quais os elementos básicos do sistema de numeração binário, da lógica digital e eletrônica para a construção de computadores. Bons estudos e até lá!